Axé, axé para todos nós. Namastê e saravá para quem é de Saravá. Mais uma vez aqui estamos no nosso canal Umbanda e a sua gente da cidade de Rio Grande do Sul para abordar a literatura espiritualista. Reiteramos que a fonte dos nossos trabalhos são livros ou textos de qualidade que tragam sempre o esclarecimento e incentivo à leitura. É necessário, aliás, muito necessário, que umbandistas ou espiritualistas aprendam a gostar da literatura umbandista. Um pouco mais de 2 décadas, o mago sacerdote e umbandista Rubens Saraceni passou a psicografar obras umbandistas, valorizando a literatura, a teologia e a doutrina. O livro do mês de junho de 2022 é o livro As 7 Palmos, uma viagem à prisão das consciências. Esse livro está classificado como um romance mediúnico, mas eu particularmente prefiro dizer que é uma obra mediúnica, porque de romance mesmo nada eu encontrei, mas encontrei sim muita informação nessa obra mediúnica. O autor é nada mais, nada menos do que André Costa, gaúcho, e nasceu em berço umbandista. Como ele bem gosta de dizer, é um umbandista de pai, mãe e avós. Já residindo no Rio de Janeiro, conheceu a turma ou a turminha da Umbanda Sagrada, que posteriormente despertou nele outras habilidades, levando a tornar-se mago na magia divina e também a desenvolver a psicografia sobre a orientação dos seus guias espirituais. Eu já li 4 livros de André Costa, sendo que o primeiro que eu tive acesso foi Relatos Umbandistas, ditado pelo Preto Velho Pai Tomé do Congo, também da editora Amadas, que é a mesma editora que lançou esse livro. Quem prefacia o livro As 7 Palmos, uma viagem à prisão das consciências, é o mago Rubens Saraceni, que já está desencarnado. Ele cita, entre outras coisas, algumas coisas que são muito legais, como, por exemplo, a lei da causa e dos efeitos, ou ações e reações. Aqui eu quero destacar um livro muito bom que aborda ação e reação, é o livro Chico Xavier com esse mesmo nome, Ação e Reação, pelo espírito André Luiz. A introdução, ou melhor, a primeira introdução, é redigida pelo autor André Costa e cita a necessidade de conhecermos o tal mistério à esquerda da criação, muito abordado na literatura espiritualista e que o autor chama de mistério da prisão e reforma da consciência, sob a indicação do Divino Pai Omulu. Livros espíritas também abordam muito esse assunto, mas não com essa denominação, explicar o que é o mistério, a prisão das consciências. Posteriormente, há uma segunda introdução, cujo título é Realidade Nua e Crua, cujo autor espiritual é o Senhor Exu Caveira. Somente a introdução do Exu Caveira, de 4 páginas, já é o suficiente para causar um vídeo à parte. Ele já vai diretamente citando, por exemplo, o porquê muitos espíritos permanecerem anos e anos, até séculos, presos em seus corpos em decomposição após a morte material. Com relação à estrutura do livro, conforme está no índice, eu achei algo bem diferente e até difícil a ver de explicar. Vou tentar. Há 3 textos que, para mim, é um tipo de apresentação da história que haverá de vir. Por exemplo, texto Libertando Consciências, possui parte 1, parte 2 e parte 3. Posteriormente vem os capítulos chamados de comentários, que também tem parte 1, parte 2 e parte 3. No total, são 7 relatos, onde o autor espiritual, o Senhor Exu Caveira, através do André Costa, tenta explicar como funciona o mistério divino e quais são as suas funções e objetivos. O texto tenta desmistificar e melhor apresentar a atuação do Orixá Umulu e do seu mistério Viagem à Prisão das Consciências. Na parte inicial, denominada, como eu já disse anteriormente, Libertando Consciências, parece o nome das entidades da Umbanda que irão atuar no percorrer da história.
Exemplo, Orixá Omulu, Orixá Oxalá, mestres a serviço da Umbanda, Senhor Merroê, espírito antiguíssimo, hoje conhecido pelo nome africano de Orixá Exu, também Maria Mulamo do Cruzeiro, Exu Tranca-Rua da Sete Encruzilhada, Inhansã das Almas, Ogum Naruê, Xangô, Tata Caveira, Exu Brasa, Preto Velho do Cruzeiro e entre tantos outros que passam aí no decorrer da história. Ao longo do livro, o Exu Caveira, que é o autor espiritual, vai explicando pedagogicamente o que é Campo Santo ou cemitério e que o mesmo se divide em alto e o embaixo. Se faz necessário salientar que tanto o pai Obaluaê, ou melhor, tanto o Orixá Obaluaê e o Orixá Omulu atuam no Campo Santo ou no cemitério. A diferença é de que o Obaluaê atua no em cima e o Omulu atua naquilo que se chama o embaixo. Porque o livro, cada vez que cita o nome do Orixá, ele também cita o domínio dele ou o plano divino. Exemplo, bem assim. Primeiro sentido, a fé. O livro cita Oxalá e o olhar do tempo. Segundo sentido, o amor. Oxum e o Xumaré. Terceiro sentido, conhecimento. O livro cita Oxóssi e Obá. O quarto sentido da vida é Xangô e Gunitá. O quinto sentido da vida é a lei, Ogum e Nhansã. O sexto sentido da vida é a evolução, o Baluaê e Nanã. O sétimo sentido da vida é a geração, que é a Iemanjá e o Mulu. Uns livros trazem sentido da vida, outros trazem domínio, outros trazem tronos e outros dizem os sagrados tronos dos orixás no caminho da evolução. A história se inicia pelo Exu Caveira observando um homem que chorava em frente a um túmulo. Era o inverno de 1930 na Escócia. O homem chorava copiamente em frente ao túmulo da sua ex-esposa, cuja relação sempre foi muito estável e em alguns momentos violentas. E essa relação era milenária, vinha desde o tempo do continente de Atlântida, continente esse que desapareceu, ou da era cristalina. Em algum instante, o Exu Caveira foi intuído e descobriu que ali estava o órgão do Orixá Omulu e o Orixá Oxalá, ou seja, o sentido da evolução e o sentido da fé, ou o trono da evolução e o trono da fé. Na verdade, todos os envolvidos nessa relação, ditada pelo Exu Caveira, eram espíritos milenares. O próprio Exu Caveira também era e é um espírito milenar, com momentos que nem a bolsa de valores, isso é coisa minha, tá pessoal, comentário meu, ou um tipo de eletrocardiograma, ora no alto e ora no embaixo, ora no alto e ora no embaixo. O livro também relata o reencontro do Exu Caveira com uma antiga paixão, ou melhor, uma paixão milenar, que agora atuava e servia ao Orixá Inhansã das Almas, e irradiada por Orixá Omulu. O que quer dizer? Que aquela antiga paixão dele, aquela senhora, aquela maga, aquela pomba gira, ela estava atuando e estava servindo a Inhansã das Almas, e mais sendo irradiada pelo Orixá Omulu, por se tratar no domínio, no embaixo, ou seja, cemitério Campo Santo. Destacar que Inhansã das Almas é uma intermediadora, ou uma intermediária, melhor dizendo, da Orixá Inhansã. Bom, agora chegou a hora de eu explicar para vocês o que é, tá, o mistério de prisão e reforma das consciências. O livro, a capa do livro diz assim, ó, uma viagem à prisão das consciências, mas o mistério chega a ser o mistério de prisão e reforma das consciências.
Esse mistério, pessoal, é um recurso da lei de Deus. Possui a finalidade de desentortar todo aquele que entortou-se por conta própria, por teimosia e ignorância. Permanecendo preso na tumba ou caixão, assim o espírito pode fazer uma reflexão da sua vida milenar. E quando se dispor a voltar para o caminho da luz, aí uma série de guardiões tutelares ou protetores daquele espírito irão começar a se mover para que ele saia da prisão da consciência, ele saia da prisão do caixão, da tumba, e vai então para um lugar que mais tarde ele possa ser tratado e acender a luz. É mais ou menos por aí que eu entendi. O livro também explica que os campos santos, ou cemitérios espalhados pelo planeta Terra, têm os seus guardiões, tá? E que cada cemitério, cada campo santo tem os seus guardiões, e cada continente tem um ou outro guardião por todos os cemitérios, todos os campos santos daquela região. O Exu Caveiro ainda explica que não é necessário um espírito encarnar em uma região para ser o responsável por um campo santo, um cemitério. Basta que ele tenha uma ligação kármica, tá? Que vai além da onde ele pode ter reencarnado. É bom lembrar que um espírito existe antes das religiões. Na página 112, o Exu Caveira, que é o autor espiritual desse livro, qual o livro, pessoal? As 7 Palmos, uma viagem à prisão da consciência. O autor espiritual é o Exu Caveira, e o autor material ou encarnado é o André Costa. O Exu Caveira explica que tudo que é feito pelos humanos é gravado na vibração da justiça divina, regida pelo Xangô, e ao mesmo tempo também fica gravado na tela da lei, cujo pai é o Ogum, que é o aplicador das sentenças. O Exu Caveira ainda menciona que a atuação da lei e da justiça ocorre mesmo se estando encarnado. E isso é importante, porque geralmente se diz que a lei da ação e reação só ocorre quando a gente está desencarnado. O Exu Caveira diz que não. Mesmo a gente estando encarnado, a lei da justiça, ação e reação já está operando entre nós através de Xangô e através de Ogum. Ele ainda comenta a respeito de Nanã, como polo oposto de Ubaluaê, no sentido da evolução. E dizendo que aonde está Ubaluaê, estará Nanã. Na justiça evolutiva está o orixá Xangô da Calunga. Bom, agora nós retornamos a comentar dentro do Campo Santo. Eu vou repetir. Na justiça evolutiva está o orixá Xangô da Calunga. Isso mesmo, Xangô da Calunga. Entre parênteses, eu ponho fogo e terra. E no tocante à lei evolutiva está o senhor Ogum Megê. Entre parênteses, eu boto ar e terra. Ambos atuando no campo do orixá Ubaluaê. Por meio de diálogos pedagogicamente relatados, o Exu Caveira vai comentando os casos em que a ele foi possível observar, ou testemunhar, ou intervir como protagonista, ou ouvir de outros guardiãs, magos ou magas, por exemplo, a história da negativação de sua amada, cujo nome era Alva, em que ele teve as suas responsabilidades e foi um dos causadores da queda dela. Posteriormente, ele vai ter uma audiência com um mago, um poderoso mago, cujo nome é Ioná, responsável pelo mistério da prisão e reforma da consciência. Vejam, ele é o responsável pelo mistério de prisão e reforma das consciências. Perambulou por mais de 8 séculos por faixas vibracionais negativas, até que foi capturado por um guardião do orixá Ogum Naruê,
e foi levado novamente para a tumba. Isso ainda na Era Cristalina, lá no período de Atlântida, continente que já não existe mais. Então, o orixá Ogum Laruê, assim como todos os demais espíritos que são os orixás, são muito maiores do que a humanidade possa imaginar. Mais adiante, farei um vídeo sobre esse personagem que, em um certo momento, vejam o que eu vou repetir, vou dizer. Em um certo momento, começou a andar tal qual um cachorro, latindo e grunhindo. Ele termina o seu testemunho para o Exu Caveira dizendo que quem atenta contra a vida, atenta contra os 7 sentidos da vida, as 7 linhas da Umbanda. Ele diz ainda: tenho uma dívida e sou extremamente grato com a Umbanda e um pajé de uma tribo nativa brasileira. No depoimento final, o protagonista espiritual conta da sua relação com o autor encarnado, André Costa, deixando uma mensagem e um abraço muito legal. Mais tarde eu vou fazer um vídeo, uma resenha desse responsável pelo mistério da prisão e reforma das consciências.